Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, nesta casa de oração. Louvo a Deus por essa rica oportunidade, agradecendo a Deus nessa noite a vida do pastor Zilmar, que Deus abençoe, bem como também irmão Isaac, sua esposa irmã Kelly, na liderança, que Deus abençoe como todo o corpo de obreiros. Também aqui nessa noite, cumprimentando os jovens, do grupo de jovens Ebenezer, que Deus abençoe grandemente vocês. Congregamos ali na sede de Florianópolis, como já nos antecedeu o pastor aqui falando. Comigo, acompanhando nessa noite, meu esposo, auxiliar de trabalho, irmão Emerson, e também as meninas, Eu digo as meninas, uma delas é a minha filha Maria, a nossa filha, bebê, e temos também uma filha adolescente de 13 anos, a Vitória, que hoje está na imersão das meninas lá na igreja, e acompanhando também nossa amiga Laiane. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, você que tem, em 2 Reis, capítulo 23 da Palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 23, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 23. Temos liberdade para adorar, o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. 2 Reis, capítulo 23. Vamos ler o versículo 1 e 2 e em seguida vamos ler o versículo 10. Amém? 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Do capítulo 23, vamos no versículo 10. Agora 2 Reis 23, 10 diz assim: Também profanou a Tofete que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Amém? Queridos, nessa noite, diante do convite assim feito, colocamos em oração e comecei a apresentar cada um dos jovens e das pessoas que estariam aqui. O Senhor, Ele é o dono da igreja, o noivo conhece a noiva, e o Senhor me direcionou a esta palavra, e desde então eu tenho meditado assim. Quando nós estamos vivendo dias, em que nós olhamos ao nosso derredor, e nós temos orado e clamado, como diz a palavra mesmo, gritando por discernimento ou por sabedoria, gritando por discernimento, clamando ao Senhor, para que os nossos olhos se abram e para que nós não fiquemos confundidos. Uma geração em que o adversário tem tentado confundir-nos, mas o Senhor tem nos chamado para este tempo, para que nós andemos segundo o seu propósito. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, a Bíblia nos diz em um período aqui em que nós lemos, falando acerca de Josias. Josias, quando nós lemos no capítulo 22, a Bíblia diz que Josias, ele começa a reinar aos seus 8 anos de idade. E isso nos chama a atenção, porque é um menino, é uma criança, mas que começa assim a reinar. E a Bíblia nos mostra então que ele começa a reinar em Judá. O que me chama a atenção, queridos, é que Josias, talvez ele poderia olhar as influências ao seu redor, como seguir o propósito de Deus perante o trono que lhe é concedido. É um menino, embora eu creio que tinham homens ali, anciãos, homens experientes, com vida no altar, que o direcionavam. Porém, existia algo que ia crescendo na vida deste menino, existia algo que ia acontecendo no seu interior, na sua mente e também no seu coração, ainda mais no seu espírito. Josias, ele cresce, e nós percebemos então que ao seu redor, ele tinha muitas influências. De fato, ele poderia olhar para alguém, ele poderia dizer: vou seguir os caminhos do meu pai, vou seguir os caminhos de alguém
próximo, mas quando nós olhamos para as influências que Josias tinha com relação agora aos seus familiares, pessoas mais próximas, nós vemos que Josias, ele tinha fortes influências para o paganismo, mas ele não se deixou levar. Existia algo que queimava no seu coração. A minha pergunta é: que referência tinha Josias para cumprir o propósito de Deus, que foi por Deus estabelecido para dar continuidade no reino, no trono de seu pai, dar continuidade? Quando você olha para os antepassados de Josias, você vê ali, como já foi falado aqui anteriormente, a vida de Ezequias. Ezequias, bem na verdade, ele era bisavô de Josias. É um homem que de fato você vê que vem fazendo algumas obras, alguns concertos. Ezequias, ele vem com uma trajetória muito bonita, falando assim, uma trajetória polida de santificação. Porém você percebe que em alguns momentos Ezequias, em determinadas feitas, ele se deixava conduzir por certas alianças que Deus assim não autorizava. Mas em suma, você vê aqui, como já foi falado, a vida de Ezequias sendo representada e respostas de oração sendo trazidas. Pois bem, essa é uma das referências que Josias teria, só que é uma referência um quanto distante. Agora, quando falamos do seu filho, o filho de Ezequias, que era o avô de Josias, Manassés, você olha para Manassés, e Manassés ele vem deixando de lado tudo aquilo que Ezequias tinha feito. Enquanto Ezequias veio derribando o altar, abaixando também, colocando por terra as colunas ali, acerca dos deuses pagãos, você vê que Manassés, em contrapartida, ele torna a edificar os altares de Baal que Ezequias tinha destruído. Não apenas isso, mas Manassés também vem e queima o seu próprio filho como sacrifício no altar a Moloque. Manassés, ele vem contrariando tudo aquilo que Ezequias tinha feito de conserto. Aí morre Manassés e reina no seu lugar o filho de Manassés, Amon. Amon começa a reinar agora sobre este trono, dando seguimento. Mas Amon, ele segue os seus passos e ele faz aquilo que era mal perante o Senhor. Foi algo tão terrível que você vê a Bíblia narrando que no período em que Amon estava vivo, dentro da sua própria casa, ele foi morto pelos seus próprios servos. Agora, quando o povo fica sabendo dessa feita, eles se levantam e matam aqueles que tinham feito ou conduzido até a morte a vida de Amon. E aí você percebe que após Amon, quem vai reinar é Josias. E mais uma vez eu pergunto: que referência tinha Josias? Será que Josias poderia se referenciar na vida de Amon, seu pai, que foi ali, que fez inclusive sacrifícios? Quem sabe poderia se espelhar na vida do seu avô Manassés, que foi aquele que colocou sobre o altar de Moloque, um deus pagão, o seu próprio filho, deixou queimar no fogo. Mas eu não vejo Josias. Embora hoje, queridos, existem muitas pessoas aqui que podem se espelhar nos seus pais, que podem se espelhar no seu avô, no seu bisavô, ou quem sabe em pessoas de oração, de propósito, de altar, de santificação. Eu também encontro muitos jovens por aí, nas igrejas, nos lugares, nos encontros de jovens, pessoas, adolescentes que não tem o pai nem na igreja, não tem a mãe na igreja, não tem o vô, não tem a avó. É a primeira pessoa na sua geração, na sua linhagem, que começa a andar nos caminhos do Senhor. Que referência tem essa pessoa? Pois bem, a Bíblia diz que Josias, ele não vai seguir os passos então do seu pai, tampouco do seu avô, que andaram nos caminhos do maligno, andaram com altares de Baal. Não, isso não acontece. A Bíblia diz que Josias, ele vai seguir os caminhos de Davi. A Bíblia diz que Josias, ele faz uma escolha e ele vai andar nos caminhos de Davi. Ele seguiu os passos e fez o que era para ser feito, andando nos caminhos de Davi. Porque nem sempre, querido, a gente vai ter uma referência boa por perto, falando de antepassados, falando de pessoas, sabe? Nem sempre o jovem, o adolescente ou a pessoa vai ter o pai ou a mãe que é cristão e que tem uma vida no altar. Nem sempre isso vai acontecer. Mas a verdade é, embora quem está ao meu redor pode ser que não tenha altar, mas a verdade é que sempre vai ter alguém que tem altar
diante do Senhor. Sempre vai ter alguém que ainda tem altar na presença de Deus. Ei, querido, escute uma coisa: embora este jovem que talvez não tenha uma referência tão próxima assim, não encontre no meio da sua família alguém para se referenciar, vamos fazer como Josias, vamos olhar um pouco mais atrás, porque aqui, quando Josias escolhe olhar para o caminho de Davi, Davi já não era vivo, mas tinha altar, e porque tinha altar, a sua história, o seu testemunho perpetuou, porque o altar, ele dá continuidade na história, o altar dá continuidade na história. Nós ouvimos histórias de muitas pessoas que trilharam os caminhos que estamos trilhando. Pois bem, olhemos para estes exemplos, olhemos para essas pessoas que nos antecederam e que ainda estão de pé e que ainda têm altar. Há uma referência. No 18º ano do seu reinado, Josias agora ele ordena um trabalho de limpeza e restauração do templo. Obrigada. Josias ele ordena então este trabalho de limpeza e de restauração do templo, e nessa oportunidade a Bíblia diz então que o sacerdote Hilquias, ele encontra um papiro, o que seria o livro da lei, e o escrivão Safã lê o mesmo, este livro da lei, ele lê para o rei Josias. O rei Josias, quando ouve a indagação, a indignação de Deus contra o próprio povo, a Bíblia diz então que ele rasga suas vestes. Logo após que a leitura é feita, agora Josias entende que precisa se humilhar. Ele rasga suas vestes em sinal de humilhação diante daquilo que estava escrito. Alguns homens ainda da retaguarda do rei, pela ordem do rei, vão caminhar e vão em direção da profetisa Hulda. Por quê? Porque Josias, embora estava escrito um julgamento de Deus por conta dos deuses, por conta do que os seus antepassados fizeram em prol dos deuses e se desviaram dos caminhos do Senhor, havia um julgamento. Mas diante do posicionamento de Josias, Josias diz para aqueles que estão na sua retaguarda: vão e consulte ao Senhor por mim. A Bíblia diz que esses homens vão, e quando eles vão até agora a profetisa Hulda, e eles estão buscando saber qual é a vontade do Senhor. E através da profetisa Hulda, a Bíblia diz então que o Senhor, ele confirma aquilo que está escrito, confirma o seu juízo. Porém, o Senhor também, através da sua boca, dos seus lábios, declara que por conta do posicionamento de Josias diante da situação, haveria nos seus dias um tempo de paz, e os seus olhos não veriam o mal sobre aquele lugar. Por conta do posicionamento de Josias, o julgamento de Deus sobre o povo seria postergado. Nos seus dias haveria paz. Diante dessa resposta, a Bíblia diz para nós então, no capítulo 23, que há uma reforma. Josias, neste cenário, reúne então na casa do Senhor os homens, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, como também todo o povo, desde o menor até o maior. Ninguém ficou de fora desta reunião, e nessa reunião havia uma reforma. Josias renovou a aliança com o Senhor. Então veja, quando isso acontece, Josias então purifica o templo, Josias então purifica o culto, dá umas certas diretrizes. Por quê? Por que foi necessário, na renovação da aliança, fazer a purificação do templo, como também do culto? Porque era uma época que tinha muita mistura. Em meio aos cultos, em meio aos sacrifícios que o povo fazia, tinha uns que sacrificavam e cultuavam ao Deus verdadeiro. Em contrapartida, tinham outros que sacrificavam e que adoravam outros deuses. Não era o Deus de Israel. E diante desse cenário, agora o que Josias vai fazer, direcionado por Deus, vai ser algo completo. Versículo 10 do capítulo 23 nós lemos: em meio à reforma, agora a Bíblia diz que Josias, ele vê por necessário profanar a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Perceba isso, ele profanou a Tofete. Tofete do original significa lugar de queima. Tofete era lugar de queima.
Em Tofete, Salomão havia construído um altar a Moloque. Tinha altar para Moloque, e não foi um que não conhecia, não, foi Salomão que conhecia do Senhor. Salomão, no seu tempo, ele edificou um altar para Moloque, o deus pagão, este mesmo que Manassés, o vô de Josias, foi lá e queimou seu próprio filho como sacrifício para esse deus. Agora perceba isso, guarde no teu coração, quando isso está acontecendo, você percebe que o sacrifício acontecia. Agora, Moloque, como nós entendemos, era um deus pagão, para qual se oferecia ali sacrifícios humanos, mais especificamente falando, crianças eram queimadas ali em sacrifício a Moloque. Havia o fogo queimava o sacrifício no altar, a criança era sacrificada ali, havia então holocausto, ou quem sabe sacrifício, melhor dizendo, para quem? Para este deus pagão, que era Moloque. Moloque, querido, ele tinha culto, Moloque, ele tinha altar, Moloque, ele tinha cerimônia, e para Moloque também tinha fogo. É interessante porque quando eu falo tudo isso que Moloque tinha, isso me soa familiar, sabe por quê? Porque para o Deus verdadeiro também tem culto, para o Deus verdadeiro também tem cerimônia, para o Deus verdadeiro também tem adoração, também tem altar, e o Senhor também tem fogo. Só que sabe o que é interessante? É que Moloque, querido, ele é uma réplica, e Deus é o original. Moloque, querido, ele é imitador desde o princípio, em tudo ele quer imitar, e o imitador, querido, ele muda o propósito. O imitador, uma réplica, vem para mudar o propósito. Deus é o projeto original, e só o projeto original tem a essência. Moloque pode imitar, mas ele nunca vai ter a essência do projeto original. O imitador quer ser igual ao projeto original, ele até imita, mas ele não tem a essência. Ele imita, essa é uma das suas propriedades, meu Deus. Ele é treinado, ele sabe imitar muito bem. É difícil achar diferença em meio ao projeto original e a réplica, porque ele imita muito bem. Ele tenta não deixar falhas, por isso precisa, no meio dessa linha muito tênue, no meio dessa sensibilidade espiritual, saber o que é altar de Deus e o que é altar de Moloque. Há uma sensibilidade aqui, há um posicionamento aqui. Quem dá isso é somente o Espírito de Deus, é só quem está conectado no altar, para entender o que é altar verdadeiro, o que é original e o que é réplica. Moloque representa Satanás, e por meio desse processo de imitação, Satanás deseja neutralizar a obra de Cristo. Veja, lá nas Escrituras nós lemos a respeito dos filhos de Deus. Quando você lê, você vê o Senhor falando acerca dos seus filhos. Mas lá em Mateus 13:38, lemos também sobre os filhos do maligno. Quando nós vemos também Deus realizando em seus filhos tanto querer como executar da sua vontade, nós somos informados que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Existe o mistério da piedade, 1 Timóteo 3:16. Também existe o mistério da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:7. Cristo realiza milagres, sim. Satanás também pode fazer isso, 2 Tessalonicenses 2:9. Cristo está sentado em seu trono, pois de modo semelhante vemos Satanás em seu trono, Apocalipse 2:13. Cristo possui uma igreja, Satanás tem a sua sinagoga, Apocalipse 2:9. Imitação é algo que ele sabe fazer muito bem. O imitador, ele tenta de todas as formas, só que o imitador, ele quer mudar o propósito do altar. O imitador faz tudo igual, porém o resultado é diferente. A cerimônia pode ser igual, o culto
pode ser igual, mas a essência do fogo é diferente. O mistério está no fogo. O fogo de Moloque, querido, ele queima para a morte, mas o fogo do Criador, do projeto original, ele queima para a vida. Enquanto alguém queima no altar de Moloque, está morrendo, mas enquanto alguém queima no altar do Senhor, do Criador, do projeto original, está vivendo. Eu estou queimando, mas não estou morrendo. Eu estou tendo vida. Eu estou tendo vida. Eu estou tendo vida. Enquanto o fogo do imitador está levando para a morte, o fogo do Criador está levando alguém para a vida. Você percebe agora que o negócio está no resultado, a essência vai se mostrar no resultado final. Durante, talvez alguém não perceba, mas o resultado vai ser inevitável. Durante, alguém não entendeu, mas no final é inevitável, se tornará notório. Ei, querido, enquanto alguém está queimando no fogo, no altar de Moloque, está gritando de dor, os seus lábios estão ecoando dores e coisas que aquele altar não está resolvendo, só está piorando. Mas quando eu falo do projeto original e alguém está queimando no altar original, no altar do Criador, essa pessoa, dos seus lábios não está saindo grito de dor, mas está saindo línguas estranhas, língua como de fogo repartida. Entenda isso, o altar vai ter as suas evidências. Tem evidência. Você olha para a Bíblia e o Senhor em todo tempo se manifesta também através do fogo. Deus se manifesta através do fogo, mas o imitador também quer se manifestar através do fogo. Ele quer ter imitação, ele quer fazer igual, mas não adianta. A essência, somente o projeto original tem. Josias, ele está dizendo: eu vou profanar o altar em Tofete. Esse lugar de queima vai ser profanado. Profanar não é derrubar o altar. Profanar é tornar impuro aquilo que alguém um dia santificou. Ele estava dizendo: eu vou profanar, e ninguém mais, nunca mais vai lá para queimar, nem seu filho, nem sua filha no altar de Moloque. Não vai ter mais morte para Moloque, não. Não vamos perder mais criança, nem jovem, nem ninguém. Não vai ter menino nem menina no altar de Moloque. Chega, acabou, se encerrou o tempo. Mas estamos vivendo dias em que o Moloque está de novo querendo trazer confusão, no meio da geração, querendo de novo levantar a geração ali fora para queimar no seu altar. É tudo muito parecido. Tem até fogo, mas é fogo estranho. Tem até fogo, mas é algo que não leva para o propósito. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: somos a geração que não estamos queimando para Moloque. Somos a geração que estamos queimando no altar original, no projeto original. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu te chamo para queimar. A Bíblia diz em Mateus 3:11: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. A nossa geração não vai ser a geração, não é, em nome de Jesus, a geração que vai queimar para Moloque. Pensa que está queimando no fogo, mas não tem evidência. Não,
Ei, nós somos a geração que vai ter sinais, que vai viver os prodígios, as maravilhas, vai ter a manifestação. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu te chamei para o meu projeto original, eu te chamei. E como é que a gente vai receber esse fogo? É por meio da oração, como na Bíblia nos mostra, pessoas direcionadas pela oração, é pelo sacrifício, porque a verdade é que todo mundo sacrifica alguma coisa. A gente sacrifica o tempo, a gente sacrifica tudo, a gente sacrifica tantas coisas, mas aonde que nós estamos sacrificando? Será que é para o altar original, ou será que é para o altar de Moloque? Todo mundo sacrifica alguma coisa, mas que o nosso sacrifício seja para o altar do Senhor. Que o nosso sacrifício, que o sacrifício do nosso tempo seja investido em tempo no seu altar, em consagrações, em ambientes fechados lá no quarto. Deus está dizendo: ei, para a geração que tem vida no altar, eu tenho manifestações. Para a geração do altar, no quarto fechado, haverá manifestação, haverá batismo com fogo, haverá de novo. Deus está dizendo: a minha geração, esta geração é uma geração batizada no fogo. A esperança, oh querido, o Senhor está dizendo: eu te dou discernimento nessa noite. Você não vai ficar confundido. A tua vida vai carregar marcas do altar. A tua vida vai carregar marcas do altar. Ei, jovem, o Senhor nos diz nessa noite, eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem vida com Deus, mas o Senhor está dizendo: eu quero um pouco mais. O que eu tenho para apresentar é mais. Oh, Elemanagassória, é mais, e somente esse mais vai acontecer no altar onde tem fogo. Somos essa geração. Assim como em Atos no capítulo 2, porque aquele que batiza com fogo, ele veio cumprir o ID, veio e cumpriu o propósito. Mas quando ele subiu, ele disse: Lamanagassória, ele deu uma ordem, ele deu uma recomendação: vocês vão lá, vocês vão ficar lá até que do alto, e a Bíblia diz que ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam como? Queimando no altar original. Queimando no altar original, na oração, e de repente veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos agora vieram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ainda tem gente no altar, e se você está no altar, e se nós estamos no altar espiritual, vai ter manifestação. Não, querido, a gente não vai queimar para Moloque. Eu não aceito. Eu não aceito queimar para Moloque. Não, o meu tempo não é para ele, a nossa vida não é para ele. Ele baracalamassúbria. Está queimando, mas é fogo estranho. Eu quero é fogo que consome. Eu quero fogo que santifica, purifica. É o fogo do projeto original. O Senhor está dizendo nessa noite: eu te levanto nessa geração para fazer a diferença. Ei, o altar que você está queimando é um altar que traz evidências. O resultado é diferente. O imitador quer fazer tudo igual, mas para quem está no altar original e verdadeiro, vai ter manifestação. Vai ter manifestação. Ei, nessa noite eu quero orar por você. A hora voa, mas eu quero orar por você, jovem, que está dizendo aqui nessa noite:
Eu quero desse fogo. Eu quero desse fogo. Foi com fogo que o Senhor se manifestou para Elias diversas vezes. Foi com fogo que o Senhor se manifestou no deserto. Sim. Foi com fogo que o Senhor veio se manifestando de diversas formas. E o Senhor está dizendo nessa noite: é com fogo que eu ainda me manifesto. O imitador quer fazer igual, mas hoje ele está caindo por terra, porque aqui tem uma geração que está queimando no altar. Aqui tem fogo, aqui tem fogo. O Senhor está dizendo: ei, nós fazemos parte da geração que queima, e a da geração que deseja ser batizado com fogo, com fogo. Ei, se coloca de pé comigo, querido, nessa noite, por bondade. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Oh, eu quero orar por você nessa noite. E eu vou te fazer um convite especial. Aleluia. Eu quero te fazer um convite especial. Você que está dizendo: Carol, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Mais desse fogo no altar. Mais. Eu vou te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Só você que deseja mais. Não é que você não tenha, você tem vida com Ele. Mas nós queremos mais. O Senhor está abrindo nossa visão aqui. Deus manda dizer: os pais também. Se tem pai aqui que quer mais, ei, meu irmão, não é só para os jovens não, que jovem é de 0 a 100 anos. Sai do teu lugar e vem, você que deseja mais. O Senhor vai abrir a nossa visão. O Senhor vai dar resistência para a oração. Quem ora 10 minutos vai começar a orar meia hora. Quem ora meia hora vai começar a orar 1 hora, 2 horas, quer ver? Deus faz mais. Quem está no altar, no projeto original, não vai ficar confundido. Não vai. Oh, Espírito Santo de Deus, sai do teu lugar e vem. Tem alguém nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, que está afastado, quem sabe devido a alguma situação, se afastou, mas hoje está dizendo: Carol, hoje eu quero voltar, porque eu quero mais. Tem alguém nessa noite? Mari, Deus abençoe. Se tem alguém nessa noite, eu queria orar por você. Faz assim com a tua mão. Tem alguém? Oh, aleluia. Deus está curando aqui. Deus está restaurando o altar aqui. A nossa geração não vai ficar confundida, não. Porque hoje o imitador está perdendo mais uma vez. O Senhor está dizendo: ei, essa é a geração eleita. Essa é a geração eleita. Essa é a geração eleita. Geração eleita tem fome. Geração eleita tem sede. Geração eleita tem desejo de queimar neste altar. Tem desejo. Deus está aqui. Nós vamos orar, mas eu sinto graça para dizer para alguém: Deus hoje está restaurando aqui o altar. Deus hoje está colocando algumas coisas no lugar. Ei, o imitador queria confundir jovem aqui, mas hoje Deus está abrindo a tua visão. Olha ele tirando fogo estranho assim, ó, do teu caminho. Olha ele limpando assim o que está atrapalhando a tua vida devocional com o Senhor. Olha ele te restaurando aqui. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus agora, Espírito Santo, em concordância num só Espírito, Pai. Senhor, neste lugar agora, Tua presença está e é real. Meu Deus, toma este ambiente desde o altar até lá fora. Cada metro quadrado, Pai querido, desse ambiente. Se porventura tem alguém que acompanha este culto, Senhor, e quem sabe, Pai, tem vivido dias de confusão mental, tem buscado a Tua direção, tem até feito, Pai
Pai querido, tudo certinho, mas o fogo ao invés de consumir, ai, o fogo ao invés de dar vida, está levando para a morte. Hoje alinha este altar, meu Pai, no nome de Jesus. Agora existe uma geração aqui dentro dessa igreja, existe, Pai querido, jovens aqui que tem sede do altar original. Não, o imitador não vai mais matar, o imitador não vai consumir o nosso sacrifício vivo, porque nós decidimos entregar a nossa vida no altar. Tens liberdade aqui, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com teu Espírito, batiza com teu fogo, batiza com teu Espírito neste lugar, Senhor. Enche a alma, enche o coração deste jovem agora com a tua presença. O teu fogo purifica, o teu fogo limpa. Organiza as emoções dessa jovem, organiza o pensamento desse jovem. Todo pensamento de ansiedade, de opressão, todo sentimento de morte, depressão, crise de ansiedade, começa a ser neutralizado agora. Agora, que não haja espaço, que não haja espaço para mais nada a não ser o teu fogo. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga para ele, diga. Continue aqui na frente ainda, continue aqui na frente ainda. Diga para ele: Senhor, vem. Senhor, queima de novo o meu coração. Senhor, coloca de novo o desejo da consagração, o desejo de subir o monte, o desejo de orar, o desejo de ler a tua palavra, o desejo de orar pela madrugada, o desejo pelos dons espirituais. Em nome